Sempre que eu falo sobre cidades do interior da Bahia, muita gente comenta que tem curiosidade de conhecer, ou até morar, em lugares que ficam na divisa com outros estados, especialmente com Alagoas, onde culturas, costumes e até sotaques se misturam. Só que, assim como acontece com outras regiões do interior, muita gente ainda fica com aquele pé atrás, pensando se essas cidades oferecem estrutura suficiente, acesso à saúde, educação e uma boa qualidade de vida. Pensando nisso, eu resolvi começar esse conteúdo mostrando justamente as cidades baianas que fazem divisa direta com Alagoas ou que estão bem próximas dessa fronteira, revelando como é viver nesses lugares que ficam entre dois estados, mas carregam uma identidade própria e muito forte. Hoje, eu vou te apresentar pelo menos 10 cidades da Bahia que fazem divisa ou estão coladinhas com Alagoas, como Paulo Afonso, que é a mais conhecida da região, além de Delmiro Gouveia já do lado alagoano influenciando bastante o dia a dia local, e outras como Glória, Jeremoabo, Pedro Alexandre, Santa Brígida, Coronel João Sá, Novo Triunfo, Antas, Paripiranga e Adustina. São cidades que ficam no norte e nordeste da Bahia, em áreas de transição entre o sertão baiano e o sertão alagoano, onde o Rio São Francisco, as rodovias e a história ajudaram a moldar a economia, a cultura e o modo de viver das pessoas. Esses municípios, em sua maioria, são cidades menores, com um ritmo mais tranquilo, ideais para quem quer fugir da correria das grandes capitais, mas sem abrir mão do básico para viver bem. Muitas delas dependem do comércio local, da agricultura, da pecuária, do funcionalismo público e, em alguns casos, do turismo regional e da aposentadoria dos moradores mais antigos. A proximidade com Alagoas também facilita o acesso a serviços, hospitais e centros comerciais do estado vizinho, criando uma relação de ida e volta que já faz parte da rotina da população. Agora, antes da gente seguir viagem por essa faixa de fronteira tão interessante entre Bahia e Alagoas, deixa eu te pedir aquele apoio que faz toda a diferença. Se você gosta de conteúdo sobre cidades, regiões pouco conhecidas e curiosidades do Nordeste, já deixa o like no vídeo para ajudar o canal a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque vem muito conteúdo bom por aí. Comenta também se você conhece alguma dessas cidades, ou se tem vontade de visitar ou morar em uma delas. Vamos juntos descobrir como é viver nessa região que mistura dois estados, duas culturas e um jeito de viver que só quem conhece de perto entende. Combinado? Essa região fica no norte e nordeste da Bahia, principalmente no semiárido, com cidades cortadas por rodovias importantes, em alguns casos, pelo poderoso Rio São Francisco, que não é só um rio, é quase um personagem da história local. É uma área marcada por cidades de médio e pequeno porte, muitas delas com população envelhecida, ritmo mais tranquilo e uma forte sensação de pertencimento. Não é raro ouvir alguém dizer: aqui todo mundo se conhece, e isso não é força de expressão, é realidade mesmo. Vamos começar por Paulo Afonso, talvez a mais conhecida dessas cidades. Paulo Afonso fica no norte da Bahia, a cerca de 430 quilômetros de Salvador e aproximadamente 280 quilômetros de Maceió, capital de Alagoas. A cidade tem hoje algo em torno de 120 mil habitantes, se nasceu oficialmente como município em 1958, muito impulsionada pela construção do complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, inaugurado a partir da década de 1950. Esse complexo mudou tudo. Antes, a região era basicamente sertão e roça. Depois das usinas, vieram empregos, infraestrutura, escolas e hospitais. A principal fonte de renda de Paulo Afonso ainda gira em torno da CHESF, do setor público, do comércio e de serviços. A segurança para o porte da cidade é considerada razoável, com problemas pontuais como toda cidade média do interior nordestino, mas longe da violência intensa das grandes capitais. Na educação, a cidade conta com universidades, institutos federais e uma rede escolar relativamente estruturada. Quando alguém fica doente, o próprio município costuma resolver boa parte dos casos, mas situações mais complexas seguem para Salvador, Recife ou Aracaju. Desde a inauguração das primeiras usinas do complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, ainda na década de 1950, a cidade passou por transformações profundas. Em 1955, com a entrada em operação da usina Paulo Afonso I,
O que antes era praticamente um povoado cercado por caatinga, começou a se transformar em um polo urbano estratégico para o Nordeste. Em 1958, veio a emancipação política, e a cidade ganhou o status oficial de município, carregando consigo o título informal de capital da energia. Durante décadas, a Chesf foi mais do que uma empresa. Foi praticamente uma mãe para a cidade. Muitos moradores mais antigos contam que foi graças ao emprego estável nas usinas que conseguiram construir casa, criar filhos e garantir estudo para a família. Seu José, aposentado da Chesf, costuma dizer que Paulo Afonso cresceu no ritmo das turbinas. Quando elas giravam forte, a cidade prosperava junto. Com o passar dos anos, a dependência excessiva desse setor ficou evidente, e isso forçou a cidade a buscar novos caminhos. Hoje, a principal fonte de renda ainda gira em torno da Chesf, do setor público, do comércio e dos serviços, mas já se percebe uma mudança gradual. O comércio local se diversificou, surgiram redes, pequenos empreendedores e um setor de serviços mais robusto, especialmente nas áreas de educação, saúde e turismo. A segurança para o porte da cidade é considerada razoável. Existem problemas pontuais, principalmente em áreas mais periféricas, mas o cenário está bem distante da violência intensa vista nas grandes capitais. Muitos moradores ainda caminham à noite nas áreas centrais sem medo, algo que virou quase um privilégio nos tempos atuais. Na educação, Paulo Afonso se consolidou como referência regional ao longo das últimas décadas. A chegada de universidades, faculdades privadas e institutos federais marcou um divisor de águas, principalmente nos anos 2000. Antes disso, quem quisesse cursar o ensino superior precisava sair da cidade. Hoje, jovens de municípios vizinhos vêm estudar em Paulo Afonso, movimentando a economia e trazendo uma nova dinâmica urbana. Antes a gente via os filhos indo embora. Agora vê gente chegando, resume uma professora da rede pública. Na área da saúde, a cidade também evoluiu bastante. Hospitais e unidades de atendimento conseguem resolver boa parte das demandas da população local e da região. Quando alguém fica doente, na maioria dos casos o próprio município dá conta do atendimento. Situações mais complexas ainda exigem deslocamento para Salvador, Recife ou Aracaju, mas, comparado ao passado, o avanço é enorme. Moradores mais antigos lembram que, nos anos 1970 e 1980, uma emergência significava horas de estrada em condições precárias. As festas culturais são um capítulo à parte e ajudam a contar a história da cidade. O São João de Paulo Afonso se fortaleceu especialmente a partir da década de 1990, quando começou a atrair visitantes de toda a região. As festas religiosas, ligadas ao padroeiro e às tradições nordestinas, continuam firmes, atravessando gerações. Já os eventos relacionados ao Rio São Francisco ganharam mais destaque nos últimos anos, reforçando a identidade da cidade com a natureza que a fez nascer. Um morador antigo costuma dizer com orgulho: Paulo Afonso nasceu da água e da energia. E não está errado. O rio moldou o território, a hidrelétrica moldou a economia, e o povo moldou a cultura. Mas o que mudou de verdade foi a consciência de que a cidade precisa ir além disso. Hoje, há um movimento crescente para valorizar o turismo ecológico, os cânions do São Francisco, as trilhas, os mirantes e a história ligada às usinas, transformando memória em oportunidade. Para o futuro, as expectativas passam justamente por essa diversificação. A ideia é reduzir a dependência de um único setor, fortalecer o turismo sustentável, investir em tecnologia, educação e empreendedorismo local. Muitos moradores acreditam que Paulo Afonso vive um novo ciclo. A cidade já nasceu grande uma vez, agora precisa aprender a crescer de outro jeito, diz um jovem empresário local. O sentimento geral é de cautela, mas também de esperança, de quem já viu muita coisa mudar e sabe que, mais uma vez, a cidade pode se reinventar. As festas culturais são um capítulo à parte. Tem São João Forte, festas religiosas tradicionais e eventos ligados ao Rio São Francisco. Um morador antigo costuma dizer: Paulo Afonso nasceu da água e da energia. E não está errado.
Para o futuro, a expectativa gira em torno do turismo ecológico, da valorização dos cânions do São Francisco e da diversificação da economia, para não depender tanto de um único setor. Agora, atravessando praticamente uma ponte invisível, a gente chega em Glória, uma cidade menor, com cerca de 15 mil habitantes, colada em Paulo Afonso. Glória fica também no norte baiano, a aproximadamente 440 quilômetros de Salvador. A economia é baseada na agropecuária, na pesca artesanal e no comércio local. A segurança é tranquila, daquelas em que o maior perigo ainda é deixar a porta destrancada à noite. Quando alguém precisa de atendimento médico mais complexo, Paulo Afonso é o destino natural. Glória é conhecida por suas festas religiosas e pela relação forte com o rio. Muitos moradores vivem da pesca e contam histórias de como a cidade mudou após a construção das barragens. Antes o rio mandava na nossa vida, hoje a gente tenta conviver com ele, diz Dona Maria, pescadora há mais de 40 anos. A expectativa para o futuro é de investimentos em turismo sustentável e melhorias na infraestrutura básica. Seguindo pela região, chegamos a Jeremoabo, uma das cidades mais antigas dessa faixa da Bahia. Jeremoabo tem cerca de 40 mil habitantes e fica a aproximadamente 360 quilômetros de Salvador. A cidade foi fundada ainda no período colonial, no século XVII, e carrega uma história marcada por missões religiosas e pela pecuária. A principal fonte de renda continua sendo a agropecuária, o comércio e o setor público. A segurança é considerada relativamente tranquila, embora existam desafios sociais típicos do semiárido. A educação avançou nos últimos anos, com escolas estaduais e projetos de inclusão. Quando alguém adoece, muitos seguem para Paulo Afonso ou Feira de Santana. As festas religiosas, especialmente as ligadas ao padroeiro, movimentam toda a cidade. Um morador costuma dizer que Jeremoabo é devagar, mas é firme, resumindo bem o espírito do lugar. Bem perto dali está Santa Brígida, com pouco mais de 15 mil habitantes, a cerca de 370 quilômetros de Salvador. Santa Brígida é conhecida nacionalmente por causa do beato Pedro Batista, figura religiosa que marcou profundamente a cidade. O turismo religioso é uma das principais fontes de renda, junto com a agricultura e os benefícios sociais. A segurança é tranquila, e a vida segue num ritmo calmo. Quando alguém fica doente, Paulo Afonso novamente aparece como referência. As festas religiosas atraem visitantes de várias partes do Nordeste, e quem visita se surpreende com a fé do povo e a hospitalidade. Muitos moradores acreditam que o futuro da cidade passa justamente pela valorização desse turismo de fé. Outra cidade importante é Coronel João Sá, com cerca de 18 mil habitantes, localizada a aproximadamente 360 quilômetros de Salvador. A economia gira em torno da agropecuária, do comércio e do setor público. A segurança é simples, com poucos registros de violência grave. A educação atende bem ao básico, mas o ensino superior exige deslocamento. As festas juninas são fortes, assim como eventos religiosos. Quando alguém adoece, os moradores seguem para Paulo Afonso ou Jeremoabo. Um jovem da cidade disse certa vez: "Aqui é bom para criar filho e ruim para arrumar emprego", resumindo um dos grandes desafios da região: manter os jovens por perto. Seguindo viagem, chegamos a Pedro Alexandre, com cerca de 17 mil habitantes, e a aproximadamente 400 quilômetros de Salvador. A cidade tem uma economia baseada na agricultura, no comércio e nos programas sociais. A segurança é tranquila, e a vida segue sem pressa. As festas tradicionais e o São João são os momentos mais esperados do ano. Paripiranga é outra cidade importante nessa faixa de divisa. Com cerca de 30 mil habitantes, ela fica a aproximadamente 340 quilômetros de Salvador e bem próxima da divisa com Alagoas. Paripiranga tem uma economia mais diversificada, com comércio forte, agricultura e serviços. A educação é um destaque, com instituições reconhecidas na região. A segurança é considerada boa para o porte da cidade. As festas culturais, especialmente o São João, atraem visitantes de várias cidades vizinhas. Quando alguém precisa de atendimento médico mais complexo, Aracaju e Maceió também entram no radar, além de Salvador.
Muitos moradores dizem que Paripiranga fica no meio do caminho de tudo, e isso facilita bastante a vida. Adustina, com cerca de 17 mil habitantes, e a aproximadamente 350 quilômetros de Salvador, também faz parte dessa região. A cidade cresceu com base na agropecuária e no comércio. A segurança é tranquila, e o custo de vida é baixo. As festas religiosas e juninas mantêm viva a cultura local. Novo Triunfo, Antas e Cícero Dantas também entram nesse mapa de cidades próximas à divisa, cada uma com suas particularidades, mas todas compartilhando desafios parecidos. Dependência do setor público, migração dos jovens, população envelhecida e uma forte rede de solidariedade entre os moradores. E deixa eu te perguntar uma coisa, olhando para tudo isso, você conseguiria viver num lugar assim? Onde todo mundo se conhece, onde o tempo passa mais devagar e onde a vida não gira só em torno de trabalho e trânsito. Muita gente que mora nessas cidades diz que sim, que prefere ganhar menos, mas viver com mais paz. Ah, e se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, aproveita agora para deixar o like, porque isso ajuda demais o vídeo a chegar para mais pessoas que também se interessam por história, cidades e pelo Nordeste real. No geral, essa região que liga Bahia e Alagoas tem um PIB mais baixo em comparação com as capitais, mas uma economia estável, sustentada pelo comércio local, pela agropecuária, pelas aposentadorias e pelo setor público. O desemprego afeta mais os jovens, enquanto os idosos acabam sendo o pilar financeiro de muitas famílias. A segurança, apesar dos desafios, ainda permite uma vida mais tranquila do que nos grandes centros. Para o futuro, o que se espera é investimento em educação técnica, melhoria das estradas, fortalecimento do turismo regional e mais oportunidades para que os jovens não precisem ir embora. Quem visita essas cidades como turista encontra comida simples e saborosa, gente acolhedora, festas tradicionais e histórias que não aparecem nos livros, mas vivem na memória do povo.